Olá, alunos! Vamos agora para a nossa 86ª aula. Parabenizo a todos vocês por estarem aí organizados com seus materiais e dispostos a aprender, a adquirir mais conhecimentos. Nessa aula a gente vai continuar trabalhando a questão dos gêneros discursivos literários, né, que compõem ali o conto maravilhoso, as características, os elementos que compõem o conto maravilhoso. Né, nós já havíamos abordado esse assunto nas aulas anteriores, mas nessa aula a gente vai aprofundar e vai trazer novos elementos, novos aprendizados para vocês. Tá? Quero reprisar aí com os estudantes que têm acesso ao Google Classroom para responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês. Tá? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Então, os objetivos consistem em fazer a leitura do texto do gênero Conto Maravilhoso. A gente vai também interpretar o texto com o auxílio de material gráfico diverso. Vamos identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Rever o conceito de sinestesia, né? Então, sinestesia a gente já viu, a gente vai aprofundar. Utilizar adequadamente os pronomes demonstrativos referenciais, este, esse e aquele, né? Esse é um elemento novo na nossa aula aí com relação aos aspectos gramaticais. E vamos verificar a intertextualidade presente nos textos, né? Então, de novidade que a gente traz hoje é aprofundar o conceito de sinestesia, verificar a intertextualidade presente nos textos, apesar de que a gente já trabalhou, mas a gente vai trazer uma outra abordagem. E vamos também trabalhar com os pronomes referenciais, ver a diferença entre este, esse e aquele, quando que eu posso utilizar um, quando que eu posso utilizar outro, certo? Então, vamos começar aqui. Vou pedir para vocês acompanharem a leitura comigo desse texto. O Gato de Botas. Alguns de vocês já conhecem, já é familiar, já leram, né? Se já conhece, eu vou pedir para a gente fazer uma releitura. E se não conhece, eu apresento para vocês esse texto que faz parte do Conto Maravilhoso. Ok? Começando então. Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho coube o sítio, ao segundo o burrinho, e o caçula ficou com o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu, o que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim, mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. O jovem achou que valeria a pena tentar. Afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas. Desejou-lhe muita boa sorte e deixou-o partir. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O espertinho bichano enfiou no saco um punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Nosso gato esperou pacientemente. Por fim, viu suas esperanças se tornarem realidade. Um coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a comer, tranquila e gostosamente. Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho. Com a caça nas costas, dirigiu-se ao palácio real. Quero falar com o rei, disse aos guardas, com ares de muita importância. Foi conduzido à presença real. Afinal, não era sempre que um gato aparecia pedindo audiência. Na presença do soberano, o gato se curvou em respeitoso cumprimento. Eu estava passando por estas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se transformar em qualquer animal, mas eu duvido que isto seja verdade.
Quer ver? Respondeu o mago, irritado com a provocação. Em um instante, no lugar do mago estava um leão rugindo, com sua grande boca aberta. O gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás. E agora, está convencido, seu gato? Bem, senhor, até certo ponto. Não deve ter sido tão difícil, grandalhão como é, se transformar em um animal enorme. Eu só queria ver se conseguia se transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? Consegue? Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? Gritou o mago. E logo ele virou um ratinho, que começou a correr veloz pela sala toda. Com toda a sua astúcia, o gato devorou-o numa só bocada. E aí, pessoal? Gostaram do gato de botas? Já conheciam? Vamos para o nosso primeiro exercício dessa aula? Então, no nosso primeiro exercício de hoje, eu vou pedir para vocês identificar o que desencadeou o conflito nessa história, né? Que fato que desencadeou o conflito. Então, eu vou deixar para vocês aí no slide o fragmento do texto selecionado e quero que vocês localizem ali que frase, que momento, que deixa claro qual é o conflito que vai desencadear todos os acontecimentos que vão compor o enredo dessa narrativa.
E aí, pessoal, conseguiram localizar onde que está o conflito que desencadeou aí a sucessão de acontecimentos no enredo dessa narrativa? Então, quem conseguiu marcar lá, ó, mas e eu? O que eu vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim. Mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Né? Então, a gente ali tem que, o que aconteceu? O fato do filho caçula ter herdado o gato e não saber o que fazer para sobreviver, né, como se observa nessa passagem do texto, foi o elemento que desencadeou ali, é o conflito que vai desencadear a sucessão de acontecimentos que vão compor o enredo dessa narrativa, certo? Então, parabéns para quem conseguiu captar aí esse momento, né, de conflito, de tensão, que a gente chama de clímax nas histórias narrativas, né, que a gente chama de clímax na literatura, certo? Agora, eu vou pedir para vocês observarem o uso dos pronomes demonstrativos nesse fragmento. Um lavrador trabalhara muito, durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, o mais velho, o segundo e o caçula. Este ganhou um gato, esse um burrinho e aquele um sítio. Analisando agora esse fragmento, essa frase, quem ganhou o sítio? Tentem responder aí e a gente retorna para conferir. E aí, pessoal, acertou quem respondeu, né, que aquele se refere ao filho mais velho. Então, nesse fragmento, quem ganhou o sítio foi o filho mais velho, né, que é a palavra que está mais distante do pronome demonstrativo aquele, certo? Então, vamos retomar aqui que a gente tem como pronomes demonstrativos. Eu posso ter este, esse ou aquele. Também posso ter essa, esta ou aquela. E a gente pode ter isso, isto ou aquilo, né? Então, vale para esse, essa e isso. A gente tem ali essas possibilidades de escrever os pronomes que vão demonstrar alguma coisa, né? Quando eu digo esta é a minha tela, né? Vocês dizem este é o meu caderno, se ele estiver próximo a mim, né? Se ele não estiver muito próximo, eu não coloco o T, né? Eu coloco dois S's, né? Então, se o caderno está mais ou menos perto, né, mas não tão perto, eu digo esse é o meu caderno, né? Essa é minha borracha, quando ela não está muito perto. Se ela estiver bem próxima a mim, eu digo, esta é minha borracha. E aquele, aquela é quando está mais distante o objeto da pessoa que enuncia a frase, né? Que utiliza o pronome demonstrativo, certo? Então, vejam mais exemplos do uso dos pronomes demonstrativos aqui comigo. Esta linda caneta é uma relíquia. Esta linda caneta que está comigo. Então, se está muito próximo a mim, eu coloco o T no pronome, eu uso esta. Certo? Se fosse masculino, vamos pensar no lápis, eu poderia dizer este lápis que está aqui na minha mão, né? Então eu digo este, porque está próximo a mim. Agora observem o segundo exemplo. Nossa, esse vestido é lindo, esse vestido que está contigo, ou seja, não está comigo, né? Não está próximo a mim, está mais distante um pouco, né? Está com uma pessoa próxima a mim, eu uso o quê? Esse, né? Se fosse ali uma palavra, um substantivo feminino, eu poderia dizer essa sandália que você está usando é linda, eu uso essa. Agora, se a sandália está no meu pé, está comigo, então eu digo esta sandália que eu estou usando, né, é muito linda e tal. Então a gente tem essa diferença entre este e esse, essa e esta, né? E aquele, aquela é quando está longe. Então olha no terceiro exemplo ali, aquela garota é muito estudiosa, aquela que está lá, né? Já está mais afastada de mim, está mais longe.
ok? Então vamos verificar aqui agora no exercício 3, eu vou pedir para vocês aqui, é uma hipótese, né? Esse fragmento foi alterado, foi feita uma readequação da escrita do texto original, certo? Para a gente poder fazer esse exercício. Então, imaginem que o filho caçula teve acesso ao testamento de seu pai e pediu para um advogado desonesto alterar a escrita, que ficou com a seguinte redação: um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, um sítio, um burrinho e um gato. Dividiu entre o mais velho, o segundo filho e o caçula. Este ganhou o sítio, esse o burrinho e aquele ficou com o gato. E agora, como ficaram divididos os bens? Quem ficou com o quê? Então, quero que vocês, de posse dessas informações dos pronomes demonstrativos, né, o uso de esse, este ou aquele, vocês tentem agora acertar a essa questão. E a gente retorna para verificar se acertaram. E aí, pessoal, como que ficou o testamento redigido pelo advogado? Como que ficou, então, a divisão dos bens? Então, acertou quem conseguiu perceber que este é a palavra que está mais próxima de quem? Do caçula. Né? Então, até se a gente olhar aqui no texto, né, este, caçula, está mais próximo, então se refere ao caçula. Esse se refere a algo que não está tão próximo, então se refere ao segundo filho. Né? Então, o segundo filho aqui. E aquele já é algo que está mais distante, né? Então, aquele só pode ser quem? O filho mais velho, certo? Então, quem conseguiu captar aí o uso dos pronomes demonstrativos, parabéns. Se não conseguiu no exercício, quem sabe agora a gente corrigindo, ficou mais claro para vocês compreenderem aí o uso desses pronomes. Vamos para o exercício 4?
Então, no exercício 4, leiam aqui comigo o enunciado. Reorganize esse texto para que os pronomes façam referência à herança recebida por cada filho do lavrador, de acordo com a versão original da narrativa. Então, vocês têm aqui o texto, o fragmento do texto, e aí eu vou pedir para vocês reescrever de forma que ele atenda à versão original da narrativa. Tá? Um tempo para mais esse exercício. E aí, pessoal, vamos verificar então como que ficou? Então, quem tem uma boa memória, que conseguiu se lembrar, quem que ficou com qual bem na versão original, né, do Conto Maravilhoso, colocou assim: um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos: um sítio, um burrinho e um gato. Dividiu entre o mais velho, o segundo filho e o caçula. Este ganhou o gato, esse um burrinho e aquele um sítio.
né? Então agora, utilizando os pronomes demonstrativos, a gente volta para a versão original do conto tal qual ele foi escrito, certo? Muito bem. Vamos agora fazer uma revisão de um conceito muito utilizado na literatura, que é o conceito de sinestesia, né? Então vamos aqui ler uma definição de sinestesia. Então a sinestesia é um fenômeno neurológico que consiste na produção de duas sensações de natureza diferente por um único estímulo. É um termo que caracteriza a experiência sensorial de certos indivíduos, nos quais sensações correspondentes a um certo sentido são associadas a outro sentido, né? Então, quando o escritor, o autor de um romance, de um conto, de uma crônica, pretende fazer com que o leitor sinta determinadas sensações, quando ele pretende mexer com um dos 5 sentidos que o ser humano tem, né? Vocês se lembram dos 5 sentidos que nós temos? Então, tem lá o tato, né? Por meio do tato eu consigo sentir a textura das coisas, né? Se eu pego uma toalha felpuda e toco nela, eu consigo perceber que é uma toalha felpuda por conta de que eu tenho o tato, né? Então, o tato é um dos elementos sinestésicos, uma de nossas funções neurosensoriais, né? Que são conhecidas como esse efeito de sinestesia na literatura. A gente pode ter também a audição, né? Quando num texto literário, o texto, a forma como está redigida, permite ao leitor ouvir ou imaginar, né, um campo de audição e ouvir determinados sons, certo? Então tem ali a audição, a visão, né, quando abre o campo da imaginação para que o leitor consiga visualizar determinadas paisagens, determinados cenários. Temos também o paladar, né, o sabor de determinados alimentos. Então foi tato, olfato, o cheiro, né, tato, olfato, paladar, visão e audição, são os nossos 5 sentidos. Então, muitas vezes na literatura a gente encontra, né, no meio dos romances, né, ou principalmente nas poesias também, essa figura de linguagem conhecida como sinestesia, que é um efeito sinestésico a ser provocado no leitor, que torna a narrativa mais literária, mais artística e mais atrativa, certo? Então, vejam que na sinestesia a gente tem a associação de palavras ou de expressões que combina várias e diferentes sensações humanas numa só representação. Mistura de sensações, de sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Então, por exemplo, dia com gosto de chuva fria, né? Então aqui a gente tem que estar mexendo com a nossa capacidade de sentir o sabor, né, que é o paladar, que é um dos nossos 5 sentidos. Então, quando você tem uma frase de efeito sinestésico num texto, né, você tem aí um recurso literário sendo utilizado para desencadear uma sensação no leitor e tornar a leitura realmente um produto artístico, literário, né, e cultural, certo? Então, no exercício 5, quero ver se vocês conseguem identificar qual é o efeito sinestésico predominante nessa passagem do texto. Em um instante, no lugar do mago, estava um leão rugindo, com sua garganta, com sua grande boca aberta. Será que aqui a gente tem um fragmento que desencadeia no leitor a visão, o olfato, o tato ou a audição? Um tempo para mais esse exercício e a gente retorna.
Retornando então, galera, olha lá, quem marcou a letra D, né, que aqui mexe mais com a audição, né, quando você tem essa possibilidade de visualizar no teu campo de imaginação um leão rugindo. Né? Então, esse ruge do leão, ele faz com que desencadeie no leitor essa sensação aí auditiva, certo? É esse efeito sinestésico provocado. No exercício 6 agora, eu vou pedir para vocês localizarem a sinestesia no fragmento abaixo. Qual o sentido do leitor o narrador pretende provocar? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Vou deixar vocês respondendo essa questão aí. E aí, pessoal, acertou então quem conseguiu perceber que o efeito sinestésico desencadeado no leitor a partir desse fragmento permite a gente afirmar que a visão e a audição, né, estão ali presentes. Então, na medida em que o leitor imagina a atitude do gato ao endireitar as orelhas e tentar ouvir sobre o que estavam conversando, certo? Então, são dois sentidos, né, que esse efeito sinestésico provoca no leitor, ok? Vamos para o exercício 7 agora. Que efeito de sinestesia é predominante no fragmento abaixo? Vou deixar vocês pensando e respondendo mais essa.
Então, pessoal, olha lá, quem conseguiu perceber que agora a gente tem o efeito da sinestesia que desencadeia a sensação do tato, pois permite ao leitor imaginar como sentiria a textura da pele do gato se passasse a mão sobre ela. No fragmento, meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu, o que vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim, pois a textura de sua pele é igual à do couro puro de boi. Então a gente tem ali esse efeito sinestésico também desencadeado no leitor. Certo? Vou convidar vocês agora para a gente ler mais um fragmento do texto. Comigo aqui então, vamos lá? Leia o texto abaixo para identificar o gênero textual predominante. Em relação aos contos infantis clássicos, o Gato de Botas está entre os que encantam crianças há gerações, levando o carismático personagem principal a se tornar tema de diferentes filmes e desenhos animados. E como você já deve saber, ler para os filhos é fundamental para incentivar o gosto pela leitura desde cedo, além de contribuir para estimular a criatividade dos pequenos. Se você deseja saber mais sobre essa encantadora história, confira o resumo neste artigo e conheça também os personagens, o autor e qual é a moral que a história traz. E agora, de posse dessa leitura que a gente acabou de fazer, dessas informações, eu vou pedir para vocês assinalar a alternativa que corresponde ao tipo de texto, ao gênero textual predominante nesse texto do slide anterior que a gente acabou de ler. Será que a gente tem ali um texto que a gente pode classificar como sendo, na alternativa A, dissertativo, baseado em pesquisas de opinião, ou B, informativo e opinativo, pois apresenta as percepções do autor? C, será que o texto é descritivo, pois somente descreve os acontecimentos? Ou será que é um texto publicitário e objetivo, sem apresentar a opinião do autor? Então, um tempo para vocês pensarem em assinalar uma das alternativas propostas. E aí assinalaram, pessoal, a letra B, a gente viu que tem ali a predominância do gênero textual que a gente classifica como informativo, mas também ele é opinativo, porque ele apresenta as percepções do autor no final do texto. Então, quem conseguiu captar essa informação aí, parabéns, marcou um X na letra B. Certo? Agora a gente vai discutir a questão da intertextualidade, como que os textos fazem o diálogo entre eles. Presentes nesse texto aqui, temos uma sinopse agora, Então, vamos ler aqui junto comigo. Os reis de tão distante, pais de Fiona, chamam a filha e seu marido para o castelo, após saberem que ela se casou. Porém, ao chegarem lá, os pais não se agradam da escolha da filha.
pois era para ela se casar com o príncipe encantado e assumir a forma de humana. Na verdade, foram os pais de Fiona que pediram à fada madrinha da filha para que ela virasse ogro até se casar. Então o rei paga ao gato de botas para ele matar Shrek. Porém, o gato acaba virando amigo deles e tudo dá errado. Então a fada, o rei e o príncipe tentam de tudo para que Fiona largue Shrek e se case com o príncipe, mas não conseguem. O rei acaba permitindo que a filha continue com Shrek. A fada, irritada, transforma o rei em sapo para sempre. Neste filme, a dragão fêmea tem trigêmeos, uma espécie de draburros. Burros que têm asas de dragão e cospem fogo. E aí, pessoal? Como que ficou a intertextualidade presente nesse texto? De que forma que há um diálogo com outros textos da literatura? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem a essa questão.
E aí, pessoal, conseguiram localizar então como que os textos dialogam entre eles, como que ocorre essa interlocução entre textos literários diferentes, né? Então, quem conseguiu perceber isso, né, ou respondeu de alguma forma sublinhando o fragmento, caso tenha copiado o fragmento, ou simplesmente fez a resposta, captou que aqui a gente tem aqui no mínimo 3 textos literários famosos, né, sendo mencionados, fazendo essa intertextualidade, que é esse diálogo entre os textos, né? Então a gente tem aqui o Gato de Botas, temos a história do Shrek, do Príncipe, né? Então quem conseguiu captar isso, né, já conseguiu verificar e perceber como que ocorre a intertextualidade entre os textos. Parabéns, certo? Então, para a nossa aula de hoje foi isso, né? A gente aprofundou um pouco mais a questão ali referente aos elementos composicionais do gênero conto maravilhoso, certo? Que mais? Fizemos ali uma interpretação com o auxílio de material gráfico diferente, diversificado, identificamos a finalidade dos textos, aprofundamos mais um pouquinho no conceito de sinestesia, né? Fizemos vários exercícios para poder identificar os efeitos sinestésicos que provocam nos leitores determinados fragmentos das histórias, né, dos enredos aí. E também aprendemos a utilizar os pronomes demonstrativos, vimos a diferença entre este, esse e aquele, né, e a intertextualidade nos textos, certo? Então, se tiverem alguma dúvida, né, vocês podem aí, de repente, aprofundar revendo os slides. Quem tem acesso ao aplicativo pode retornar, né, fazer flashback aí para verificar novamente como que foram elaborados os conceitos, tá? Seguem aí as referências e agradeço muito a participação de todos vocês. Permaneçam em casa se puderem.